Fator Político BR entrevista hoje o deputado federal do Rio Grande do Sul, Osmar Terra. Obrigada pela sua presença hoje aqui conosco, deputado. Eu é que agradeço, Berenice, a oportunidade da gente conversar e pelo menos ter um local que ouve, respeita opiniões divergentes, né, e permite a gente a colaborar na construção de um país melhor. Bom, e a gente já começa falando sobre essa tragédia que devastou o estado do Rio Grande do Sul. Como é que está a situação lá nesse momento, as políticas públicas que vêm sendo aplicadas? Como que o senhor avalia? O Rio Grande do Sul é um estado que tem um clima muito instável, né? Esse ano já foram 3 ciclones, esse foi o pior de todos, né? Com mais vítimas, inclusive, e com maior destruição, né? Está se discutindo se teve participação das represas, se abriram as represas ao mesmo tempo. Isso fez é uma região muito inclinada, né? Um vale muito inclinado. Isso pode ter feito um aumento muito rápido da água, né? Que vinha pelos rios e realmente foi uma destruição que eu nunca tinha visto, né? Então é uma situação que muita gente perdeu tudo, muitas pessoas perderam a vida, né? E precisa de um apoio muito grande agora para resgatar. E também precisa de uma política para prevenir, né? Porque não é possível, se isso teve participação, tomara que não tenha tido, né, das barragens, né? Mas se teve participação das barragens, é um fato que não pode se repetir, né? Tem que ter um programa um protocolo, né, que quando começa, tem suspeita que vai ter um ciclone, ou vai ter um aumento muito grande de chuvas e tal, tenha-se uma política, protocolo para seguir com as barragens, supervisionado, né, pelos órgãos oficiais. Então, eu acho que são duas coisas importantes agora para a gente fazer. Uma é atender, não deixar as pessoas sem atendimento, e outra é prevenir. E o senhor comentou, inclusive, nas suas redes sociais, que a bancada gaúcha está trabalhando para destinar emendas do orçamento da União justamente, né, para reconstrução dos municípios afetados por essa catástrofe. Como é que está esse processo? O presidente Lula não esteve lá para ver como é que está a situação, né? É, infelizmente o presidente não teve lá, né? Agora foi o vice-presidente, né? Uma semana depois, praticamente, né? E está faltando assim a impressão que passa é que não tem uma articulação, vamos dizer assim, de emergência montada, né, para uma situação desse tipo, né? De ter um atendimento rápido, de ter assistência, montar um sistema de atendimento à população. Eu acredito muito que isso os municípios ficaram incapacitados de fazer isso porque a destruição foi muito grande, né? Então, o município está saindo praticamente do zero para fazer esse atendimento. E, bom, espero que com a saída do vice-presidente, que o governo tendo ido lá, as coisas andem mais rápidas, mas teve um hiato aí entre a tragédia, né, o evento e o momento que a gente está vivendo que deixou a desejar. A gente não está tendo ainda um atendimento adequado para a população. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essa situação. Mas mudando de assunto agora, eu queria lembrar, né, que o senhor foi ministro do Desenvolvimento Social durante o governo Temer e ministro da Cidadania no governo Bolsonaro. Com base nisso, com toda a sua experiência, qual é a sua análise, o balanço que o senhor faz aí desses primeiros meses de Lula no poder? Olha, eu estou vendo um governo errático, um governo que não tem uma proposta clara para o país. E quando tem proposta, é uma proposta que envolve o aumento do Estado, aumento praticamente quase dobrou o número de ministérios, né? Para fazer acordos políticos, um aumento de gastos, né, muito grande. Nós vivemos um período em que tinha um teto de gastos, né? Não podia se gastar mais do que se gastou no ano anterior, mais a inflação. Isso permitia uma dinâmica maior para a economia, né? Por quê? Porque aumentando a arrecadação, a economia sendo pujante, se desenvolvendo, ela aumentando a arrecadação, permitiu o governo reduzir os impostos, né? O teto de gastos empurrava os impostos para baixo, né? E agora é o contrário, agora se abriu com esse arcabouço fiscal e com
com a nova reforma tributária, se criou dois problemas. Primeiro, se permite aumento de gastos, desde que tenha déficit zero no futuro. É um negócio completamente... Ninguém pode garantir nada, né, disso aí. Segundo, que aumentando os gastos e tendo que ter o déficit zero, qual é a saída? É aumentar imposto, senão não tem como fazer. Não se trabalha com o que tem para reduzir, se trabalha com o que não tem para aumentar, né, os impostos. E a reforma tributária, embora eu acho que ela tenha sido feita bem intencionada pelo autor, né, da lei, que é o deputado Baleia Rossi, mas ela foi muito mexida pelo relator, nas discussões, e o governo interferiu muito, né? Então, o que eu estou vendo é que a reforma tributária vai cometer um pecado capital, que é uma coisa... Eu fui prefeito e fui presidente da Federação dos Municípios lá do Rio Grande do Sul. Nós sempre defendemos um novo pacto federativo, um aumento dos recursos que ficam no município. O município arrecada tudo, mas fica com 17% do que arrecada, 61% fica em Brasília e fica 20 e poucos por cento com o governo do estado. Ora, isso sempre foi um problema, né? Porque o município tem que estar sempre chapéu na mão aqui em Brasília. A lotação dos hotéis, com secretários municipais, com prefeitos. Esse já tinha que ficar lá, tinha que ficar no município. Pelo menos ficar uma parte importante. O governo federal tinha que só articular, que era a proposta do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, e do presidente Bolsonaro. Né? Com o tempo ia se fazer essa reforma. Tanto é que ele fez durante a pandemia. Né? Nunca se repassou tanto recurso para os estados e para os municípios na história. Eu posso dizer porque eu conheço isso, eu estou militando aí quase 40 anos. Então eu conheço essa história. Nunca se teve tanto recurso para estados e municípios. Salvou os estados. Os estados, mesmo durante a pandemia, tiveram muito dinheiro. Os municípios também. Os municípios fecharam o ano todo no azul, pagando 13º, coisa que nunca tinha acontecido. Né? O governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, que estava falido, estava devendo a folha, recuperou, embora o governador diga que é por causa da gestão dele, não tem nada a ver com a gestão dele, porque ele nunca recebeu tantos bilhões de recursos a mais como ele recebeu agora. Então, nós estamos aí vendo um processo que pode se inverter. Na reforma tributária, na medida que não se discute claramente o Pacto Federativo, a tendência é concentrar mais recursos no governo federal, porque vai ter uma diminuição dos impostos, mas quem vai determinar é o governo federal e um comitê que criaram, aí, um soviete, né, para discutir a reforma, onde é que vai ficar o recurso, um comitê que praticamente vai governar. Eu estou dizendo soviético porque estou fazendo talvez um exagero na imagem, mas é um tipo de governo paralelo que vai determinar o que vai ficar no Estado. Vocês acham que isso aí vai ser para diminuir o recurso federal? Não, vai ser para aumentar. Né? A tendência é aumentar o recurso federal. E esse recurso federal aumentado vai tirar da onde? Vai diminuir mais ainda o município. O município vai ter que não vir com um chapéu na mão, vai ter que ir com 2 chapéus na mão para pegar recursos. Então, os prefeitos já estão sentindo uma queda de arrecadação, também a atividade econômica começa, não há interesse mais, as pessoas não estão mais incentivadas a investir, porque a atividade econômica, essa política liberal da economia está desaparecendo, né, que existia no governo, que incentivava o crescimento das empresas, o crescimento da iniciativa privada. Então está diminuindo investimentos, que quebraram 400 mil empresas no Brasil nesse ano. Né? Então, isso é um mau sinal. Eu acredito que nós ainda estamos vivendo um pouco da inércia do que foi o governo Bolsonaro em termos de pujança, né, de prosperidade do agronegócio. O agronegócio empurrou a economia do Brasil para frente. Né? A minha região, interior do Rio Grande do Sul, não tem desemprego há mais de 2 anos. As pessoas não têm desemprego. Né? Nunca vi uma região com tanta prosperidade, tantos investimentos como eu vi agora. Isso tende a desaparecer agora, a diminuir. Né? E o pouco crescimento que teve da economia nesse ano ainda tem a ver com o gasto aumentado do governo. Mas isso também tem tempo para acabar. Né? Então, não há uma política sustentável de crescimento do país. Então, o governo Lula está meio perdido nisso aí e está tentando concentrar poder na mão, né? E esvaziar estados e municípios. Perfeito. Agora, deputado, uma outra pauta, né, que está sendo discutida só que no Supremo Tribunal Federal é sobre a descriminalização da maconha, né, do porte.
Como que o senhor vê essa questão? Quais seriam as consequências? Quais serão, na verdade, a gente sabe que o placar está favorável para que haja, isso aconteça mesmo. Quais seriam as consequências, na sua opinião, se isso de fato se concretizar? Isso é uma tragédia, né, anunciada. Nós estamos alertando isso. Nós estamos discutindo isso há 20 anos na Câmara dos Deputados. Foi feita a lei de 2006, foi feita a lei de 2019, que é a minha, né, as modificações são de minha autoria, que não libera as drogas, considera crime o porte, embora não seja punido com prisão, com penas alternativas, mas constrange, né, o fato de tu saber que tu está cometendo um crime, e vai ser punido de alguma maneira, mesmo que não seja com a prisão, já constrange. Então, o Congresso, que é a voz do povo, né, nós somos representantes, nós somos o povo representado, não é o Supremo. O Supremo não é para decidir política. O Supremo é para decidir questões constitucionais, se isso é constitucional. A ação que gerou essa decisão que pode ser tomada pelo Supremo é uma ADIM da Defensoria Pública de São Paulo, que pedia para considerar inconstitucional o artigo 28 da Lei das Drogas, que diz que o crime é porte. Porte é crime, na verdade. Portar droga é crime. Eles querem que isso seja considerado, que as pessoas têm o direito de portar. Bom, nós discutimos isso muito. Nós fizemos mais de 100 audiências públicas, visitamos 30 países, trouxemos especialistas do mundo todo para discutir, votamos, tomamos uma decisão e o Supremo agora vai dizer que não tem valor o que a gente fez. É uma invasão vamos dizer assim, de prerrogativas, né, que o Congresso tem. Então o presidente do Congresso já se manifestou dizendo exatamente o que eu disse agora, né, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, e nós estamos discutindo, nós estamos tentando mostrar para o Supremo que isso não tem sentido, né? Se liberar o porte de... Primeiro era uma discussão para discutir o artigo 28, se era constitucional ou não. Agora virou uma discussão para liberar maconha, né? E quantidade de maconha, isso é legislação, isso não tem nada a ver com atribuição constitucional do Supremo de decidir sobre a Constituição. Então nós temos que discutir com o Supremo, mostrar para o Supremo que isso não tem sentido, continuar com essa decisão. Isso tem que ser uma prerrogativa nossa, né? Nós é que... A população nos elegeu para isso, não elegeu o Supremo não é eleito, né? O Supremo ele tem vou dizer assim, ele tem um papel de guardião da Constituição dado e aprovado pelo Senado, né? Mas ele não é para decidir quantidade de droga. Se tu liberar qualquer quantidade de droga, os traficantes vão andar com aquela quantidade. Eles vão vender, depois vão buscar mais. Acabou, entendeu? E quem é que vai vender? Mesmo tu liberando a droga, ou tu descriminalizando o uso, quem é que vende? Tu tem como descriminalizar o uso e não descriminalizar a venda? Né? Senão vai aumentar como aconteceu no México. No México eles tomaram essa decisão e hoje o México, entre as 40 cidades mais violentas do mundo, 15 são do México. Tem áreas inteiras do México que o exército não entra mais. Os cartéis de droga têm, inclusive, mísseis, tem tanque, ele tem exército organizado, inclusive uniformizado, né? Acabou, né? O poder tem áreas inteiras controladas pelo tráfico que não é mais o controle da população do México. Então é isso que nós queremos para o Brasil. O Uruguai liberou a maconha e virou quase um narco-estado. Nunca triplicou o número de homicídios no Uruguai, está tendo chacina no Uruguai. Todos os cartéis de droga da Colômbia agora já tem representantes no Uruguai, inclusive as facções criminosas do Brasil estão lá, né? O Uruguai hoje exporta droga, o Porto de Montevidéu é o maior exportador de droga para a Alemanha. Então acabou, isso não existe. É ruim, é difícil, sendo ilegal. Muito pior vai ficar se legalizar uma quantidade ou outra. Tu acha que os estudantes que têm um certo receio de usar ou de levar droga para a escola, né? Tu acha que vai diminuir ou vai aumentar o consumo de droga na escola se tu disser que não tem problema? Né? Tem até determinada dose, e depois ignora também, quando tu falando só na grama da maconha, tu ignora o teor de THC, que é o que causa a doença, que inclusive é uma fábrica de esquizofrênicos. A maconha é uma fábrica de esquizofrênicos. É isso que nós queremos para a nossa juventude, né? E não tem cura.
É importante dizer que todos os danos que a droga causa não tem cura, não tem volta. A pessoa tem que se tratar a vida inteira. E tem uma outra questão também ainda, deputado, que a gente tem que lembrar que a esquerda, ela defende, apoia uma política de desencarceramento, né? E descriminalizando a maconha, eu já conversei com alguns especialistas que disseram que isso vai provocar vários traficantes que estão presos hoje em fator, né, de estar portando uma certa quantidade, eles vão poder sair da cadeia. Isso, de certa forma, vai contribuir para o aumento da violência. Mas é óbvio, não tem nenhum benefício isso. Beneficiar o traficante? Só está preso o traficante, porque o usuário não é preso, não é pena de prisão, é pena alternativa. Então só está preso o traficante. É isso que nós queremos para o Brasil? É esse mundo que querem deixar para os nossos filhos e netos? Nós representamos o povo, nós não aceitamos isso. Nós queremos que o tribunal entenda que isso não é tarefa dele, isso é uma tarefa nossa. Se nós votarmos e ganhar no Congresso a posição de liberar a droga, é uma coisa, aí é a vontade da população, porque elegeu, elas sabem o que o deputado dela está votando. Agora, o tribunal decidir isso, a revelia da população, 80% é contra. Qualquer pesquisa, a Folha de São Paulo, que é a favor da liberação das drogas, mostrou que 70% da população, fez uma pesquisa que 70% não aceita a liberação. Nem a descriminalização. Né? E o senhor é médico, né? O senhor pode falar com propriedade, inclusive, sobre os malefícios que a maconha traz a curto, médio e longo prazo. Eu sou médico, fiz mestrado em neurociência, né? Trabalho na questão da violência há muito tempo, né? Minha tese foi sobre comportamento violento. E fui secretário de Estado, 8 anos. Eu via explodir o consumo de drogas no Rio Grande do Sul, no Brasil. Inclusive o crack. Né? O Rio Grande do Sul não tinha crack no início dos anos 2000. A partir de 2006 teve uma explosão de consumo de crack e destruindo os jovens, destruindo as famílias. Muito mais do que destruindo as famílias, a população toda fica ameaçada. O número de acidentes aumenta muito, com vítimas fatais. Eu mesmo tive um afilhado que morreu atropelado em cima da calçada, menino no 4º ano de medicina, um menino das inteligências mais brilhantes que eu conheci, foi atropelado por um carro de um sujeito completamente drogado por maconha, só por maconha. Né? Então, os Estados Unidos hoje virou a maior causa, de um ano para cá, virou a maior causa de mortes nos Estados Unidos de jovens entre 17 e 45 anos, a maior causa de morte é a overdose de droga. Nos Estados Unidos. Então, é um problema para todos isso, não é só... Então, porque os Estados Unidos está liberando, em alguns estados está liberando o consumo. Então, está tendo esse aumento de mortes, inclusive aumento de acidente de automóvel muito grande também. Então, acho que nós temos que nos preocupar, e a maconha tem mais uma coisa, a maconha causa dependência química, a maconha causa retardo mental a longo prazo, não tem cura, isso não tem cura. Causa esquizofrenia, a maior fábrica de esquizofrenia. Quem diz isso é o Valentim Gentil Filho, que foi titular da USP de psiquiatria. Né? Não sou eu, o doutor Ronaldo Laranjeiras, tem pesquisa, acompanha todas as pesquisas sobre drogas que tem no Brasil, o mais importante foi ele que fez. E todos eles têm essa mesma conclusão. Os acompanhamentos longitudinais, os que usam droga comparando com os que não usam maconha, mostra que eles são mais, tem retardo mental maior, tem problemas de aprendizagem muito maior, tem os piores empregos, tem menos diplomas universitários, além de ser a porta de entrada. 80% das pessoas que usam outras drogas começaram com a maconha. Né? Então, isso é uma pesquisa da UNODC, que é o órgão da ONU para drogas e crimes. Perfeitamente. Bom, deputado, eu também queria lembrar que na época da pandemia o senhor foi muito criticado por defender o tratamento precoce, né? Como que o senhor avalia as Big Pharmas e mais? O que o senhor acha que teria acontecido com o Brasil se na época da pandemia não fosse o governo de Bolsonaro e sim o de Lula? O que teria acontecido? Olha, eu vivi uma pandemia, eu fui gestor de pandemia. Eu dei opinião porque eu fui gestor, eu não dei uma opinião porque eu achava que politicamente eu tinha que dar. Eu, quando vi que estava indo numa determinada direção, a pandemia, a estratégia da pandemia, eu critiquei. Né? Porque lockdown, eu fui gestor da H1N1, da pandemia do H1N1, quando ele entrou no Brasil. Ele entrou pelo Rio Grande do Sul, eu era secretário do Rio Grande do Sul. Então ninguém sabia direito como é que aquele vírus ia se comportar, como é que ia ser essa história. Então começamos aprendi muito naquilo, né? Porque é um vírus respiratório como é o coronavírus. Eles são vírus respiratórios. Vírus respiratório tu não controla trancando as pessoas em casa.
Essa foi a grande crítica que eu fiz. Não se controla trancando pessoas em casa. O contágio aumenta em casa. Porque tu não consegue, 60% da população tem que trabalhar, senão morre todo mundo de fome. Então, o agricultor não pode parar nenhum dia, nunca parou, o caminhoneiro nunca parou, o frigorífico nunca parou, a indústria de máquinas nunca parou, né? A indústria de automóvel nunca parou, transporte não parou, saúde não parou, segurança não parou. Que fica em casa era esse? Que só os artistas da Globo, só as pessoas que trocavam receitinha, né? Os funcionários públicos, né? Um absurdo, 2 anos sem aula. Que isso? Eu nunca tinha visto. Isso é o maior crime que se fez contra a educação no Brasil. As crianças ficam 2 anos sem aula. Ah, mas tinha aula à distância. Quem é que tinha aula à distância? Primeiro, a qualidade é péssima. Porque já é ruim a qualidade, já é difícil na aula à distância para o universitário. Agora, tu imagina tu ensinar uma criança no ensino fundamental com aula à distância. Mas tudo bem, vamos supor que fosse boa a aula à distância. E os pobres, que não têm internet? As crianças pobres, que são milhões, né? Ficaram 2 anos sem nada, nada. Né? Então, e ninguém. O que me surpreendeu foi que as instituições que trabalham com educação e vivem defendendo a educação, ninguém falou nada. Todo mundo aceitou de cabeça baixa. Uma situação insuportável. Eu não deixei fechar nenhuma escola quando eu era secretário de saúde. A governadora governadora da Cruz, me deu carta branca. Eu não deixei fechar a escola, não fechou o restaurante, não fechou nada, porque não adianta. As pessoas têm que aprender a tomar distância, a usar álcool gel, né? E se proteger, proteger o grupo de risco. O resto não tem. O vírus respiratório é uma força da natureza. Ele entra na casa, ele contamina todo mundo. Como é que tu contamina com o vírus? Isso é importante. O vírus se contamina quando as gotículas de saliva, aqui tem um monte de gotículas de saliva minhas flutuando, né? Que pode estar entrando, tu pode estar respirando. Então, essas gotículas de saliva, elas ficam paradas no ar, e elas levam quase 1 hora e pouco para cair no chão, né? O ambiente fechado é o ambiente ideal para o contágio. Se tu está na rua, botar máscara na rua para caminhar na rua, correr, ao ar livre, o Parque de Brasília ficou fechado. É um absurdo isso. A pessoa caminha, tudo que ela fala se espalha no ar e some. Precisa de concentração de gotículas para contaminar, né? Então, estava tudo errado. Foi essa crítica que eu fiz, aí caiu o mundo na minha cabeça. Eu mostrei que tinha países que não fecharam e que estavam melhores do que nós, e realmente o resultado deles é muito melhor do que o nosso. O Japão, a Coreia do Sul, a Suécia, tem muito menos mortes. Mas né? aí entra a questão das Big Pharmas, né? Do interesse que tinha por trás de tudo isso. Eu, por exemplo, eu não defendia a questão da medicação precoce. Eu sempre disse que era importante testar para ver se funcionava, né? Nós testamos no H1N1 o Tamiflu. Se lembra? O Tamiflu era a solução mágica, né? E, no entanto, hoje se sabe que o Tamiflu não fez efeito. Hoje os acompanhamentos longitudinais mostraram que o Tamiflu... Mas o Lula botou 4 bilhões de reais, acho que de 2 a 4, não me lembro o número exato, para comprar Tamiflu naquela época. E ninguém falou nada, né? Todo mundo achava lindo usar Tamiflu, porque o Tamiflu esvaziou o Tamiflu nas farmácias, foram no Uruguai comprar, lá no Rio Grande do Sul, tinha gente indo no Uruguai comprar Tamiflu, né? E a gente conseguiu ainda abastecer de Tamiflu. Mas quando não se tem nenhum tratamento, por exemplo, por que a cloroquina foi lembrada, né? Até o presidente Bolsonaro falava na cloroquina também. A cloroquina, no coronavírus, da epidemia que deu na Ásia, em 2003, ela era a única droga que fazia efeito, que eliminava o vírus in vitro, né? Na experiência in vitro. Eles testaram várias drogas para ver, a única que tinha um impacto maior era a cloroquina. Por isso que você falou no começo. Qual é o problema? A cloroquina, mas a cloroquina pode dar problema cardíaco. O que é isso? A cloroquina, acho que é um dos remédios mais usados do mundo. 250 milhões de pessoas têm malária por ano. 250 milhões. Todos se tratam com cloroquina, né? Mas pode ter um ou outro caso, mas coisas raras, né? Isso não elimina a possibilidade dela. Então, foi isso que eu defendi. Eu acho que o direito de usar substância, eu usei, né? Eu tive a Covid, usei. Mas o que mais E já tem estudos científicos agora que não estão mais demonizando como houve essa demonização na época do medicamento. A cloroquina. Mas a discussão maior, os erros maiores não foram nem aí. Eles erraram na questão da imunidade natural. Ninguém fala em imunidade natural, parece que só tem imunidade se fizer vacina. Foi a imunidade natural que derrubou a pandemia, não foi a vacina.
A vacina começou a fazer efeito, veja bem, uma vacina para ter impacto, se ela é eficaz, eu acho que muitas dessas vacinas que foram feitas não são eficazes, né, mas é outra discussão. Mas quando ela é eficaz, e eu defendo vacina, eu fui um dos secretários que mais vacinou na história lá do Rio Grande do Sul, né? Então eu defendo a vacina. Quando a vacina é eficaz, testada por longo tempo. Eles fizeram uma vacina às pressas, o vírus fez cepas, né? Ele era mutante em relação ao H1N1, que não era mutante, subiu e desceu e terminou sozinho, sem vacina. A vacina foi no ano seguinte, né? Mas ele terminou pela imunidade natural. Quando pegam a gripe, tem uma epidemia de gripe no inverno, aumenta o número de pessoas doentes, de repente some. As pessoas param de ficar doentes. Por quê? Porque tanta gente ficou com imunidade, teve contato com o vírus, que não pega mais e o vírus cai. Essa imunidade natural é que ninguém fala. A ministra da Saúde não fala. Parece que é um palavrão, imunidade natural, né? Se tu pegar, não, só para terminar o raciocínio, se tu pegar todas as quedas grandes que teve de contágio, tu vai ver que a vacina não teve papel nenhum nelas. A vacina só começa a chegar a 50% da população, que é o momento que ela pode interferir, em outubro de 2021. Pega os gráficos até outubro de 2021, tem 2 quedas gigantescas que não teve nada a ver. E quando chega em 71% da população, explode o contágio de novo com a Ômicron. Então a vacina não está sendo eficaz. A vacina, para mim, eficaz é a vacina que impede a doença. Vacina é para prevenir a doença, não é para tratar, né? Vacina é para... Todas as vacinas que eu conheço eram para impedir a doença, né? A vacina da sarampo, a própria vacina da gripe, do H1N1, praticamente não teve caso do H1N1 depois no ano seguinte. Então, eu acho que foram muitos erros. Eu comprei a ideia e fui para o debate, embora a grande mídia não queria me ouvir, né? Me ouviram no começo, depois me bloquearam, né? Dizendo que estava errado. O que fizeram? Não impediram as mortes, o lockdown não impediu mortes, né? Só destruiu a economia. Né? A vacina foi pouco eficaz e quando ela teve efeito, quando ela poderia ter tido impacto, a epidemia já estava caindo, já estava no fim, já estava indo para um número pequeno de casos, né? Que foi a partir de outubro do ano de 2021. Eu tenho isso tudo guardado, se quiser, depois eu te mostro os gráficos, né? E só para completar, já que eu quis fazer esse comparativo com o governo Lula, se fosse na época da pandemia, a gente tem que lembrar o quanto o Bolsonaro foi cobrado na época para adquirir as vacinas experimentais. E agora, por exemplo, existe a vacina contra a dengue, né? E o presidente Lula se nega a comprar essa vacina que, diferente da vacina da Covid, ela já tem aí mais de 10 anos de estudos comprovados e ele não quer comprar a vacina. São 6 anos. E a dengue é um problema crônico que nós temos, né? Uma endemia no Brasil. Ela volta e meia tem surtos enormes, né? Então, o que eu vejo na questão da dengue é que a dengue tem 4 tipos. Aí dá para ver o que é a imunidade natural. A dengue tem 4 tipos. Então, o tipo 1, 2, 3 e 4. O tipo 1, a pessoa pega o tipo 1, ela não pega mais o tipo 1. Ela pega só os outros tipos, tipo 2. Aí ela, inclusive, aumenta. Cada tipo a mais que ela pega, ela pode ficar vulnerável à dengue hemorrágica, né? Então, ela tem... Por que ela não pega de novo o tipo 1? Porque ela criou a imunidade. Eu peguei a Covid, de 3 em 3 meses eu faço exame de anticorpos. Meus anticorpos estão lá em cima. Para que eu vou me vacinar? Eu fiz uma vacina natural, né? É essa vacina natural que fez a humanidade existir. Se não tivesse isso, a humanidade não existiria mais. Primeira infecção que teve matava todo mundo, né? Então, aí me acusavam de não querer que as pessoas se protegessem, que todo mundo pegasse. Isso não é bobagem, né? O H1N1 foi um exemplo de como se conduz, como a Suécia conduziu. A Suécia não teve nenhuma escola fechada, a Suécia não teve nenhuma empresa fechada, a Suécia não recomendava máscara, né? Ela só protegia o grupo de risco, né? Coisa que ela não fez no início. Ela errou no início não protegendo o grupo de risco. Depois ela começou a proteger o grupo de risco. A Suécia hoje tem a metade das mortes que o Rio Grande do Sul, que tem o
um pouco mais da metade das mortes que o Rio Grande do Sul, que tem a mesma população da Suécia. E o Rio Grande do Sul fechou tudo com bandeira preta, vermelha, lá do governador Eduardo Leite, lá fechando tudo, e assustando todo mundo, e botando todo mundo em pânico, e fica em casa, fica em casa. Quebrou mais de 100 mil empresas, né? E não resolveu. A mortalidade do Rio Grande do Sul está entre as maiores, é maior que a do Amazonas. É maior do que aquele surto tremendo que teve no Amazonas, com tudo fechado. Como é que explica isso, né? Não funciona, aumentou a contagem em casa. 75. A única pesquisa que foi feita uma vez, depois não repetiram, porque ficaram, acho que tiravam o discurso deles, né? Pela Universidade de Pelotas, foi que 75% das pessoas que se contaminaram em casa. Tu imagina se tu tem uma pessoa trabalhando no frigorífico, e tu tá a família aqui, teu filho trabalha no frigorífico. Ele sai de manhã e volta de noite. As casas no Brasil são 60 metros quadrados, em média, né? Então ele vai conversar contigo olho no olho, pertinho, vai ficar vendo televisão junto contigo, vai almoçar, jantar, tu te contamina todo mundo em casa. É rápido, isso é muito rápido, esse vírus é muito rápido, o coronavírus. Então é isso que a gente falou o tempo todo. O presidente Bolsonaro também disse a mesma coisa e foi crucificado. Diziam que ele era genocida, né? Isso é um absurdo, né? Que genocídio é esse? Os Estados Unidos têm mais morte que o Brasil, taxa de mortalidade. O Chile tem taxa de mortalidade maior que o Brasil. O Reino Unido, que foi o primeiro que vacinou no mundo, tem taxa de mortalidade maior que a do Brasil. Eles são genocidas, os governantes? Né? Isso é um absurdo, é um uso político indevido, né, de uma pandemia, né, que foi, inclusive na CPI, foi muito comum esse tipo de comportamento indevido. Perfeitamente. Vamos, a gente já está quase caminhando para o final dessa entrevista, mas antes eu queria que o senhor... Imagina! Tenho certeza que a nossa audiência está adorando. Olha só, a respeito de uma resolução do Ministério da Saúde, a 715/2023, do Conselho Nacional de Saúde, melhor dizendo. Essa resolução fala em legalização do aborto, legalização da maconha e a redução da idade de início de hormonização para 14 anos. O reconhecimento de manifestações culturais de religiões de matriz africana também, né, como promotores de saúde e cura no SUS. Aí eu te pergunto, o Estado não é laico? Como que o senhor avalia essa resolução aí, que abrange tanta coisa? Não, isso é a suprema desmoralização do Congresso brasileiro. Se o Conselho Nacional de Saúde vai legislar, não precisa nem o Supremo. Se o Conselho Nacional de Saúde vai legislar, acabou tudo. O que eles representam? Quem que eles representam? Quem é que representa? O Conselho Nacional de Saúde representa quem? A CUT? É isso, está aparelhado politicamente. E eu posso falar isso porque eu ajudei a criar, eu implantei o SUS, eu fui um dos que implantou o SUS no Brasil, eu fui pioneiro. No Rio Grande do Sul eu era o superintendente do INAMPS que implantou o SUS. E eu ajudei a criar o modelo de Conselho de Saúde que tem hoje. Né? Só que naquele momento era a população realmente que participava, havia grandes eventos, a população se mobilizava. Agora não, agora virou um aparelho político. Não representa nada isso. Né? E querer legislar no aborto, sobre droga, sobre hormônio em criança, que é isso? Essa ministra assinar ainda, a ministra Anísia assinar, isso é um absurdo. Onde é que ela está? O que ela pensa? Que saúde que ela está defendendo? Né? Ela tem que procurar melhorar o atendimento à saúde que tem hoje. Né? As enormes filas para fazer cirurgia eletiva. Onde é que está a política para isso? Onde é que está a política de atenção básica? Onde é que está a política para os hospitais? É isso que ela tem que cuidar. Agora, querer legalizar hormônio, aborto, droga, isso não existe. Isso é completamente ilegal, isso aí, não tem cabimento nenhum. E essa religião ainda vai passar a receber verbas destinadas aí da saúde? Eu não tenho preconceito contra nenhuma religião. Agora, eu acho que a saúde tem que ser baseada em medicina de evidências, né? Se tem evidência científica que funciona, tudo bem. Se não funciona, eu acho que até agora nenhuma religião pode ter essa comprovação clara, né? Porque precisa ter tem toda uma metodologia, né? Mas tem gente que se sente bem com a religião, né? E tendo fé, ela se sente melhor. Tudo bem, eu acho que isso... Agora, se isso ser feito pelo SUS, o SUS não está fazendo o básico do atendimento baseado em evidências, né? Ele vai acrescentar mais outras atividades que também ele não vai dar conta. Então, acho que o SUS tem que ser
por evidências científicas, ponto. Né? Se provar, qualquer religião provar que ela tem evidência científica, bota dentro do bota para atendimento. Por enquanto, a gente não tem essa evidência. Perfeitamente. Para encerrar, então, deputado, o que mais preocupa o senhor no cenário político atual? O que a gente tem que ficar aí mais de olho? O que está mais preocupando? Eu acho que é a questão democrática, eu acho que é a liberdade. Né? Nós estamos vivendo um momento muito complicado em que um governo que não tem maioria da população, pelo menos não tem maioria do Congresso, né? Está tentando, de alguma maneira, manipular isso, tentar se apropriar de uma maioria artificialmente, através de cargos, através de algum tipo de emendas, né, de recursos. Eu acho que isso me preocupa muito, porque tá o Conselho Nacional de Saúde querendo legislar, está o Supremo entrando em prerrogativas do Congresso, né? O Supremo é para discutir a Constituição, é para discutir se é legal ou não é legal a Constituição, e com isso ele tem muito poder, né? Mas não precisa legislar sobre dosagem de maconha. Né? Então, eu acho que a partir daí nós temos que repor as coisas no lugar. Nós estamos, inclusive, criando uma frente parlamentar para isso, né? Para defender as prerrogativas de cada setor. Mas, fora isso, eu acho que o que me preocupa é a questão da liberdade. Nós conseguimos, através da pressão da população na rede, impedir a votação da censura na internet, que é o cúmulo do absurdo. Está vindo aí fatiada, né? Estão tentando, ainda não conseguiram. Estão tentando fatiar. A internet, ela é talvez o maior instrumento de democracia da história humana que foi criado. Né? Depois da internet existir, só com uma censura brutal da internet tu consegue controlar alguma coisa, mas a internet é um instrumento que o teu eleitor fala contigo todo dia, isso não existia antes, né? E ele te pressiona todo dia, né? Eu tenho, graças a Deus eu tenho bastante seguidores, né? Então eu tenho uma demanda brutal e eu tenho que atender, eu estou ali para isso, senão eu vou cuidar de outra coisa, cuidar da minha vida, né? Então, eu acho que a democracia no Congresso, a democracia eleitoral, tudo isso depende da liberdade de expressão. Né? O deputado tem que ter respeitado a liberdade de expressão dele, porque ele está ali, ele está falando como o povo, ele não está falando como ele, não é uma coisa pessoal. Né? Ele está delegado pelo povo para fazer isso. Todo o poder emana do povo. E será exercido pelos seus representantes devidamente eleitos, que somos nós. Né? O resto não é. Nem o presidente da República, tu vê, o presidente da República, para tomar posse, ele tem que ter o aval da Câmara dos Deputados, do Congresso. Para caçar o presidente da República, tem que ter o aval da Câmara dos Deputados do Congresso. Né? Para indicar um ministro do Supremo, tem que ter aval do Senado. Né? Então, nós temos um poder na mão que nós não podemos deixar ser jogado fora. Até porque não é um insulto, seria uma agressão à população que nos elegeu. Ela nos elegeu para isso, nós não vamos exercer o poder, nós não vamos abrir mão, né? Então vamos para casa. Né? Então, eu acho que esse é o dilema que nós estamos vivendo agora, é o dilema da liberdade, é o dilema de interferência, o Poder Executivo tentando interferir através de vários canais para impedir a livre manifestação do Congresso, né, nas votações, tentando pressionar, 38 ministérios, vamos combinar, né? 38 ministérios. Para quê? Para gastar, e para fazer acordo político. Isso não é governar. Nós temos que acabar, é a minha opinião, eu vou mais adiante, nós temos que acabar com esse presidencialismo de coalizão. Né? Isso é só para tomar lá da cá, isso aí não tem sentido mais. Eu sou parlamentarista de formação, eu acho que a maior derrota que nós tivemos até hoje na política brasileira foi não ter passado o parlamentarismo na Constituinte. Porque toda a estrutura que a Constituinte votou foi para ter o parlamentarismo. Quando chega na hora de votar, a pressão do governo federal, que não queria, acabou impedindo. Então, eu acho que nós temos que fazer valer, discutir aí um presidencialismo, um semipresidencialismo, com uma participação maior, e deixar quem o povo elegeu para fazer lei, para governar, que possa governar. Isso. Deputado Osmar Terra, muito obrigada pela sua participação, sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Com informações, direto de Brasília, Berenice Leite, para o Fator Político BR.